Já se questionou sobre o motivo pelo qual determinadas pessoas desenvolvem sentimentos tão intensos por você? Existe uma força quase magnética que as atrai de maneira irresistível. Muitos acreditam que isso está relacionado à personalidade, beleza física ou carisma natural. Contudo, existe uma dimensão muito mais complexa operando nos bastidores dessa dinâmica. Carl Gustav Jung, renomado psicanalista do século passado, defendia que o amor não é um fenômeno casual. Segundo suas teorias, existem apenas duas motivações fundamentais que levam as pessoas a se apaixonarem por você, ambas originadas nas camadas mais profundas do inconsciente humano. Nesta análise, vamos examinar os conceitos fascinantes de Jung sobre amor, projeção, anima e animus, e compreender por que as pessoas são magneticamente atraídas por você não pelo que você aparenta ser, mas pelo que simboliza em seu universo interior. Vamos explorar profundamente as forças inconscientes que moldam a atração romântica e desvendar as duas motivações fundamentais pelas quais alguém genuinamente se apaixona por você. Motivações que transcendem as características superficiais, ao contrário, espelham a estrutura oculta da psique humana. A estrutura oculta do amor costumamos conceber o amor como um acidente mágico, uma centelha que surge sem aviso prévio. Entretanto, para Jung, até mesmo a atração mais repentina segue uma ordem mais profunda, uma lógica interna criada não pelo acaso, mas pelo inconsciente. O que aparenta ser uma conexão espontânea, na verdade é o resultado visível de forças invisíveis moldadas por anos de desenvolvimento interior, emoções não processadas e necessidades não atendidas. Por trás de cada momento instantâneo, existe uma estrutura, uma arquitetura silenciosa da psique que nos orienta em direção a certas pessoas e não a outras. É aqui que Jung introduz a ideia de projeção. Cada um de nós carrega imagens ocultas dentro de si, fragmentos de quem somos, quem éramos ou quem desejamos nos tornar. Essas imagens são frequentemente reprimidas, negadas ou perdidas nas sombras de nosso inconsciente. Mas elas não desaparecem. Elas aguardam e se comunicam conosco através de outros. Quando encontramos alguém que ressoa com esses fragmentos internos, nos sentimos atraídos por eles de uma forma que parece misteriosa, até mesmo mágica. Mas não é eles que estamos vendo, é uma parte de nós mesmos refletida em sua presença. Imagine uma pessoa que passou a vida sendo cautelosa, reservada, talvez até mesmo temerosa da exposição emocional. Quando ela encontra alguém corajoso, expressivo e descaradamente livre, pode se sentir cativada. Esse sentimento é mais do que admiração, é ressonância. Essa outra pessoa incorpora algo adormecido dentro dela, um potencial que foi enterrado sob anos de supressão. A atração é real, mas a verdadeira força por trás dela é o inconsciente respondendo ao que precisa para evoluir. O mesmo é verdadeiro ao contrário. Você pode se apaixonar por você não por causa de suas características visíveis, mas porque você representa algo que lhes falta, uma característica, uma qualidade, um tom emocional que eles estão procurando inconscientemente. Você se torna a peça que falta, o símbolo vivo de uma parte de si mesmos que ainda não evoluiu. Primeira razão, você representa algo que falta. Não se trata simplesmente de opostos, se atraindo é que os opostos revelam o que está faltando. Uma pessoa racional pode ser atraída por alguém profundamente emocional. Um introvertido pode se apaixonar por um extrovertido. Uma alma estruturada pode ser fascinada por alguém caótico. Mas essa admiração pode facilmente se transformar em dependência se uma pessoa não reconhece que o que ela admira em você é algo que ela poderia cultivar em si mesma. Ela pode se apegar a você não por amor genuíno, mas por necessidade inconsciente. E assim que essa necessidade muda ou assim que sua humanidade perturba a imagem idealizada, a atração pode desaparecer. Este é o perigo da projeção. Ela cria uma ilusão de conexão que muitas vezes não pode suportar a verdade da realidade. E quando a ilusão se quebra, o amor construído sobre ela começa a desmoronar. O arquétipo pelo qual nos apaixonamos, Jung, não parou na projeção. Ele levou isso ainda mais longe com seu conceito de anima e animus, imagens arquetípicas do gênero oposto que vivem profundamente na psique. Para Jung,
Todo homem carrega dentro de si uma imagem inconsciente do feminino, sua anima, enquanto toda mulher carrega dentro de si uma imagem inconsciente do masculino, seu animus. Esses não são escolhas conscientes ou papéis culturais. São figuras internas moldadas por nossos primeiros relacionamentos, especialmente com figuras parentais, e pelos símbolos coletivos de feminilidade e masculinidade herdados da cultura, mito e da própria psique humana. Com o tempo, esses arquétipos se tornam padrões emocionalmente investidos que carregamos inconscientemente até que um dia encontramos alguém que parece se encaixar perfeitamente neles. Quando isso acontece, a atração pode ser avassaladora. Há frequentemente uma sensação profunda de familiaridade, como se conhecêssemos essa pessoa para sempre, mesmo que tenhamos acabado de nos conhecer. Pode parecer destino, reconhecimento de alma ou alguma memória antiga reativada. Mas Jung nos alertaria: esse destino não é evidência de almas gêmeas cósmicas, é uma psique que reconhece seu próprio design interno refletido em outro ser humano. Segunda razão, você desperta uma imagem inconsciente poderosa, você se assemelha à imagem inconsciente que eles carregaram por anos. Talvez não na aparência ou comportamento, mas na essência. Você ativa um padrão interno que desperta emoções poderosas. E é por isso que a conexão parece imediata e irracional. Não se trata de você tratar-se do símbolo que você se tornou para o mundo interior deles. Mas aqui está o problema: quando alguém se apaixona por uma imagem interna projetada em você, eles não estão realmente vendo você. Eles estão vendo uma fantasia, uma ideia sagrada, uma construção. Você se torna a tela para uma projeção que foi escrita muito antes de você chegar. É assim que, quando o verdadeiro você começa a surgir suas falhas, suas contradições, sua natureza humana, a fantasia começa a desmoronar. Aquilo que antes parecia divino se torna confuso. Aquilo que antes parecia perfeito agora parece complicado. Conflitos surgem. Decepção segue quando a ilusão desaba sob o peso da verdade. É por isso que tantos relacionamentos começam sinceramente com euforia e terminam em caos. Eles não se baseavam em compreensão mútua, mas em projeção arquetípica, um roteiro inconsciente tentando se representar no mundo real. Mas nenhum humano pode sustentar um arquétipo para sempre. Amor como ferramenta de crescimento. Apesar da dor e confusão que a projeção frequentemente traz, Jung não via isso como fracasso. Pelo contrário, ele acreditava que era uma parte essencial do nosso crescimento. O amor não é apenas uma experiência emocional, é uma ferramenta de transformação. Cada pessoa por quem nos apaixonamos se torna um espelho, e o que vemos nelas é o que precisamos ver em nós mesmos. Algumas pessoas refletem nosso potencial oculto, outras expõem nossos medos mais profundos. Algumas despertam nossa criatividade, outras nossas inseguranças. Mas todas servem ao mesmo propósito psicológico: acelerar o processo de individuação, uma jornada de se tornar completo. Quando alguém se apaixona por você, eles podem acreditar que estão vendo algo mágico em você, e estão, mas a magia não é você. É o que você desperta por dentro deles. Você não é apenas uma pessoa, você é um símbolo, um ponto de virada, um convite psicológico. E o mesmo é verdadeiro no sentido inverso. As pessoas por quem você se apaixona, especialmente aqueles que te abalam, que te mudam, que partem seu coração, elas não são acidentais. São portadoras de significado, essenciais para sua evolução interior. Algumas pessoas vêm para despertar o que está adormecido em você. Algumas vêm para te ensinar o que você se recusou a aprender. Outras vêm simplesmente para mostrar seu próprio reflexo distorcido ou claro, dependendo de quão preparado você está para olhar. Nem todos esses relacionamentos são destinados a durar. Alguns são destinados a perturbar. Alguns são projetados para quebrar padrões. Jung chamou esses encontros de eventos sincronísticos que não estão logicamente conectados, ainda assim carregam significado profundo. Quando alguém aparece em sua vida em um momento preciso e evoca sentimentos poderosos, pode não ser coincidência. Seu inconsciente e o deles estava pronto, e o encontro em si é sinal de que uma mudança já havia começado. Esses não são erros mesmo os dolorosos, mesmo aqueles que deixam cicatrizes, especialmente esses. A percepção final, amor e o eu então.
Por que as pessoas se apaixonam por você? Porque você reflete algo que eles precisam desesperadamente? Ou você ativou algo que eles esqueceram? Em ambos os casos, o amor não é realmente sobre você, é sobre o eu tentando evoluir. E o mesmo é verdadeiro para você. Você se apaixona por aqueles que espelham suas partes ausentes, aqueles que se assemelham às suas imagens internas, aqueles que esteja ciente ou não carregam a chave para seu próximo capítulo de crescimento. Mas se você não reconhece esses padrões, você corre o risco de permanecer preso, atraído pelos mesmos tipos, repetindo os mesmos relacionamentos, perseguindo as mesmas ilusões. Você pode acreditar que não tem sorte no amor quando na verdade seu inconsciente está simplesmente tentando te ensinar algo que você ainda não está pronto para aprender. Jung diria que a resposta é consciência. Uma vez que você compreenda suas projeções, suas figuras internas, seus padrões, você para de procurar alguém para te completar. Você começa a se tornar completo dentro de si mesmo. E nesse lugar, o amor se transforma. Não é mais baseado em fantasia ou medo. Tornar-se real, fundamentado, livre. Porque no final, o amor mais profundo não é sobre encontrar a pessoa perfeita, é sobre despertar as partes de si mesmo que estavam esperando para serem vistas. Você não apenas se apaixona por outros, você se apaixona pela versão de si mesmo que eles te ajudam a descobrir. Compreender o amor através da lente de Jung revela que nunca é apenas sobre outra pessoa. É sempre uma jornada de volta ao eu. Então, da próxima vez que alguém se apaixonar por você ou você sentir essa atração profunda por outro, pergunte-se que parte da alma está despertando agora.